Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para mostrar como que um pacotinho de biscoito como esse aqui de polvilho fez com que eu pagasse os meus estudos na época que eu estava formando em jornalismo e principalmente potencializasse a minha forma de me comunicar. Pois bem, eu entrei para o jornalismo em 2019. Um tempo depois, eu perdi o emprego e eu precisava me virar para continuar pagando os meus estudos. Através desse biscoito aqui, muito parecido com esse, eu consegui me comunicar melhor. Por quê? Eu saía às ruas, conversava com as pessoas e mostrava esse produto. A minha tia era casada e, na época, a pessoa com que ela estava começou a produzir biscoitos de polvilho em casa. Como ele não tinha muito tempo para sair para vender, eu decidi assumir essa responsabilidade, então ir até as ruas para fazer a venda do produto. Parece muito fácil, né? Mas não é. Para você se comunicar, para você convencer a pessoa de comprar um produto como esse, existem várias técnicas e é isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Claro, além de compartilhar essas técnicas, reforçar que, por mais que às vezes pareça muito difícil, não é impossível. As pessoas criam às vezes várias histórias, vários obstáculos, acreditam que não vão ver saída para aquele problema que ela está enfrentando. Talvez seja o seu caso nesse momento. Está aí sentado em casa ou em algum outro lugar, até mesmo no trabalho que você está insatisfeito com alguma coisa e não sabe o que fazer. Quero te dizer que a venda e a comunicação, as duas coisas caminham juntas e são essenciais na vida de qualquer pessoa que deseja prosperar. Um pacotinho como esse aqui era vendido em média no valor de R$ 5. Eu tinha um faturamento de R$ 1 a cada pacote que eu vendia. E o que eu tinha que fazer? Eu enchia algumas sacolas, ia de moto, colocava esses biscoitos dentro de uma sacola e ia de estabelecimento em estabelecimento comercial oferecendo os produtos. Aqui eu já faço uma observação em algumas questões relacionadas a técnicas de venda. A primeira delas, a técnica do rapó. O que seria o rapó? O produto por si só, se ele tiver uma embalagem apresentável, for um produto, dependendo se for possível mostrar, a pessoa sentir o cheiro, ele por si só já se vende. Mas o rapó nada mais é do que aquela troca, aquela conexão com a pessoa. Então, exemplo, eu chegava em alguma barbearia, o salão estava lotado, eu abria a sacola, mostrava esse pacote de biscoito e as pessoas que estavam ali cortando cabelo, às vezes o próprio proprietário do estabelecimento, sentia vontade, sentia desejo de comprar através do quê? Da história que eu contava. Tinha um porquê eu estar ali. Eu sabia o meu motivo. Eu precisava pagar a minha faculdade. Nessa época eu não estava mais trabalhando fichado, então eu precisava fazer uma renda extra e foi através dessa primeira técnica de venda que eu consegui atingir os meus resultados. Seguindo um pouquinho mais com as técnicas, eu quero sugerir uma segunda opção, que é o gatilho mental. O que é o gatilho mental? Quando você tem um bom produto, você apresenta esse produto para a pessoa e, por exemplo, quando eu saía com essas sacolas, às vezes vários já tinham sido vendidos. Então sobravam alguns. Como eu queria terminar logo aquela venda, vem aquele gatilho da escassez, que é nada mais do que, olha, só restam esses pacotes. Olha, se você não comprar, você vai ficar sem. O produto é incrível. Deixava a pessoa pegar, entregava o produto na mão da pessoa e aquela troca fazia com que ela comprasse. Eu fiz até mais algumas anotações para poder compartilhar isso com você. Quer ver outra coisa, além do gatilho da escassez? Da urgência, porque se ela realmente não comprasse, ela ia perder a oportunidade. Eu sabia que o produto era muito bom, até porque o que eu estava vendendo, eu já tinha experimentado, é claro. Então, quando você tem um bom produto e você consegue se posicionar, quem está perdendo se não comprar não é você, é o cliente. Então, você mostra para ele que, olha, existe um bom produto que se você não comprar, você vai perder uma grande oportunidade. Tem um outro gatilho que é muito interessante, que é a venda consultiva. O que é isso? Às vezes você chega no estabelecimento, a pessoa não está afim de comprar o seu produto. Mas você começa a apresentar o produto e o principal, gente, você saber ouvir. A venda, ela tem muito disso. Você saber ouvir a necessidade do seu cliente. Você pensa aqui comigo, eu dei o exemplo da barbearia. As pessoas estão ali conversando, falando sobre qualquer outra coisa, às vezes assistindo uma televisão, e aí você, do nada, que era o meu caso, chegava com um pacote de biscoito de polvilho. Às vezes, já tinham até tomado café,
mas a forma de me comunicar, a forma como eu apresentava e quando eu parava para ouvir o cliente, aquilo fazia com que eu fechava algumas vendas. Na maioria das vezes, a pessoa não queria comprar nada. A pessoa já tinha até se alimentado, mas comprava a partir do momento em que ouvia a minha história e depois me dava um retorno sobre aquela apresentação que eu fiz. Aquilo ali para mim era a prova de que eu estava no caminho certo. E por mais que às vezes a venda não fosse finalizada, eu ia para o próximo e para o próximo cliente com mais convicção, com mais certeza de que eu estava no caminho certo. Um outro exemplo, quarto nesse caso, é o apelo visual e o sensorial, que eu já adiantei um pouquinho. Você ter um bom produto. Nesse caso aqui é de uma outra marca, eu só comprei para trazer de exemplo. Se eu encontrar uma foto, inclusive, do biscoito da época, eu vou deixar aqui para vocês olharem. Então, se o biscoito está bem apresentável, tem uma etiqueta, tem validade, tem data de fabricação, a pessoa sente o produto, vê que realmente está bem embalado, o produto foi bem feito, ela come, ela gosta do que ela comeu, sem sombra de dúvidas, ela vai comprar não só pela história, mas pela qualidade também. E por último, dessas 5 técnicas, eu quero destacar aqui o follow-up, que nada mais é do que o acompanhamento, e o pós-venda. Uma coisa puxa a outra, que é o quê? Eu passei uma vez, eu passei 2 vezes, eu passei 3. Você cria um relacionamento com o seu cliente. Então, dependendo do que você vende, do produto, às vezes você é o produto. Se você simplesmente faz um primeiro contato e você não volta mais, você abandona aquele cliente, pensa comigo, você vai ter que estar todas as vezes prospectando outros e outros e outros. Então, se você cria uma cartela de clientes através de relacionamento, essas vendas tendem a aumentar e fidelizar, que é o que acontecia. Eu estava dizendo que eu ganhava R$1 por pacote. Você pode falar, nossa, mas é muito pouco. Na época, eu pagava, em média, 600 e poucos reais de faculdade. E dava sim. Por quê? Dependendo de onde eu chegava, a pessoa não comprava um, ela comprava vários. Comprava para ela, comprava para levar para casa, comprava para alguém que estava perto. Então, eu não vendia um por pessoa. Às vezes, eu vendia vários. Isso é relacionamento, isso é resultado de uma boa venda. Bom, se você ficou comigo até aqui, esse é o final do vídeo. Muito obrigada pela sua participação. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você tem feito. Chega de dar desculpas. Esse aqui foi um dos exemplos. É claro que uma faculdade de jornalismo dura 4 anos. Como eu disse, nessa época eu estava no meu 3º ano de faculdade. Depois do biscoito, outras coisas aconteceram, outros produtos foram vendidos. Eu vou deixar isso em outros vídeos para um outro momento, mas eu quis trazer esse destaque aqui para você ver que por mais que R$1 para você possa parecer pouco, para mim me ajudou muito e eu não dei desculpa, que é o que mais importa e é o que muita gente faz. Se você chegou até aqui, não dê desculpas, mude a realidade da sua vida. 2025 está aí, o ano está só começando. E eu tenho certeza que será um ano extraordinário na sua vida.